Então vamos lá, primeiro eu preciso pensar aí um pouco mais nessa questão que eventualmente lançar. Né? Então, sobre a questão, vamos lá. Ah, lutar por aquilo que é meu. Então, eventualmente, se eu fosse criticado por usar aquilo que eventualmente é dos outros, que seria dado para mim, então seria meu. Mas como seria de mais fácil aquisição, eu seria criticado, eu seria humilhado. Né? Então, vamos lá. Bom, primeiro que há um problema na música do Chorão. Eu, quando criança, não tinha essa música do Chorão, não é mesmo? Do Charlie Brown Jr. Então, mas você vai aprender de outra forma. Calma, vamos por partes. Bom, primeiro, quando eu tive esse problema, aliás, uma das vezes que aconteceu, eu acho que eu tinha 8 para 9 anos, ou mesmo 9 anos, então era mais difícil pensar isso. Mas esse ataque não aconteceu só quando eu tinha ah, 8 anos, houve outros ataques semelhantes antes disso, né? Então, com menos idade ainda, assim, eu não faz sentido a crítica, porque assim, eu não sei se eu vou, quando criança, muitas crianças pode acontecer isso, não sei se muitas, mas pelo menos algumas, elas poderiam aprender a lutar por aquilo que é delas. Não são todas as crianças que vão aprender a lutar por aquilo que é delas, né? Não funciona desse jeito, né? Não são todas as crianças que vão conseguir eventualmente entender, compreender essa ideia filosófica. E se eventualmente alguma criança entender isso desde cedo, não. Outras crianças não vão entender e vão eventualmente entender isso mais tarde. Então vai passar anos, né? É um processo. É um processo de crescimento. Então ah, não adianta exatamente o Chorão falar isso para várias pessoas que não necessariamente elas vão. Não é que elas não vão exatamente assimilar, elas não vão. Não vai resolver o conceito de que eventualmente elas estão recebendo alguma coisa de maneira mais fácil, embora seja delas. Só que assim, o fato de ser delas de uma maneira mais fácil, elas mesmas se sentem depreciadas por usar isso. Assim, ela pode eventualmente aprender o conceito em algum momento. Mas assim, elas vão se sentir depreciadas ainda mais se alguém chegar no ouvido e falar outra coisa. Então ela ainda não vai alterar o conceito. O fato é que é mais fácil o que ela recebeu do que outras pessoas que não receberam. Lutar pelo que é meu. Não, mas peraí. Pô, mas aí eventualmente uma pessoa pode ter muita coisa e falar, poxa, mas peraí, eu sou um rei, os outros não são. A pessoa se sente até envergonha. Mas o conceito não é esse. O conceito também tem no conceito pejorativo, né? Então, justamente, né? A pessoa vai se sentir, nossa, que vergonha, tem tanta coisa, outras pessoas não têm, e ainda se eu usar eu posso ser humilhar. Claro, mas esse já é o conceito que eu expliquei. Não, mas você tem que lutar por aquilo que é teu. Não, mas espera, isso. Bom, se a gente parar para pensar de alguma forma, isso até é um certo pedantismo, um certo egoísmo. A pessoa pode até soar pedante dizendo isso. Embora eu acho que não tenha sido, claro, o conceito original da frase do Chorão. Eu acho que ele não quis dizer só isso com a frase, né? Mas em relação ao isolamento da frase e mesmo a questão do contexto musical ou outras coisas, eu prefiro talvez não fazer ou não fazer nesse vídeo. Eu vou fazer apenas no meu caso, né? Só que aí que tá, eu acho que tem um plus aí nessa questão. Eu acho que as pessoas não estão talvez percebendo. Para mim já tem essa questão de, pô, mas peraí, eu não percebi, não só porque não conhecia a música do Chorão, que acho que nem tinha na época que eu era menor, mas mesmo que eu soubesse, eu não sei se eu ia aplicar nesse caso, não sei se eu ia entender, ou por outros meios, eu não sei nem se eu ia chegar nessa lição. E aí que tá, isso poderia inclusive ser uma grande ambição, né? Poxa, eu vou ter que lutar por aquilo que é meu. Nossa, dá a impressão que eu sou, quando criança eu teria que ser o cara capitalista, não ter que lutar por aquilo que é meu. As pessoas evitam o sofrimento, né? É um instinto natural ou evitar o sofrimento. Então elas não querem lutar porque elas têm. Aí entra a grande questão. Elas não querem lutar por aquilo que é delas. Não, então aí não concorda. Elas não querem lutar por aquilo que é delas. Elas não querem talvez nem aprender a lutar por aquilo que é delas, ou elas evitariam entender dessa forma, justamente porque essa luta presumiria alguma violência, mesmo que fosse meramente moral. Então, peraí, as pessoas não querem lutar. Então, elas querem evitar a violência. Então, elas não querem lutar por aquilo que é delas, porque a luta presume algum embate em que alguém vai sair machucado, inclusive talvez elas mesmas. Lutando por aquilo que é delas, ela pode sair machucada. Ela tem medo de sair ferida moral ou fisicamente, dependendo da situação. Ó, mais um problema, né? Aí, se nós, eu vou admitir, o pessoal que gosta do Chorão, do Charlie Brown Jr., não estou criticando a música e nem exatamente o conteúdo da frase. Porque eu estou descontextualizando ela, me reapropriando disso e fazendo uma análise um pouco filosófica e pessoal a partir disso. Então, peraí, vou lutar por aquilo que é meu. Não, mas peraí, já não era meu? Por que eu vou ter que lutar? Não, mas peraí, ou tá, mesmo que eu tenha que lutar, poxa, mas aí eu tenho medo. Será que eu vou lutar mesmo? Porque se eu for lutar por aquilo que é meu, o trombadinho é mais forte que eu, poxa, pode ser que eu vou tomar um pau. Ou mesmo até numa questão argumentativa, posso tomar um pau.
Se for uma questão meramente moral. Vou lutar por aquilo que é meu, não, mas espera aí. Eu posso receber um dano muito grande. Então, eu não, ou posso até causar também um dano grande na pessoa que, sei lá, pegou alguma coisa que era minha, ou me machucou de alguma forma, e eu posso não gostar também da situação de ter ferido alguém. Ou o simples fato de lutar em si já é uma coisa evitável, já é uma coisa eventualmente ruim, né? Que a pessoa eventualmente não vai querer. Aí que tá, justamente, esse conceito talvez a gente possa também trabalhar depois. Para mim já, em parte, já estaria respondido por quê. Peraí, no meu caso, colocando o meu caso, sou chamado de mimado por usar aquilo que eventualmente é dos outros, que se torna meu porque é dado para mim, mas é dado de uma. Para mim é conferido de uma maneira mais fácil, porque é dado, né? Eu não tive que lutar por aquilo. Ah, não, mas você tem que lutar porque não, calma. Aí é o problema. Aqui que é a grande questão. Aqui que é o cerne da questão. Se eu tenho que lutar, por isso, mas já não era meu antes. Então, tá, mas ok, vamos deixar isso de lado. Aí que tá. Mas eu vou trabalhar com a ofensa em si. Porque, veja, eu, aqui, na minha opinião, há um ponto que poderíamos dizer, há uma certa celeuma que eventualmente é gerado nesse ponto. De certa forma, eu já falei sobre isso nessa explicação anterior. Vamos lá. Se eventualmente eu trabalho, vamos dizer, eu trabalho usando aquilo que é dos outros. Ah, mas teu foi dado para você. Não, mas espera aí. Eu tenho que. Já é meu. Tá, mas você tem que lutar por aquilo que é seu. Então, vamos pensar numa situação que seja até, pode ser estudo, pode ser trabalho, mas eu estou trabalhando naquilo que eventualmente é do outro. Então, assim, eu estou trabalhando, mas aquilo não pertence a mim. Então, uma função me foi dada. Né? Que seja um cargo em comissão, vamos dizer. Ou pode até ser uma empresa, um cargo que me foi dado, não necessariamente pela minha expertise, não porque eu tenha sido feito uma seleção, nada. O cargo foi dado para mim. Né? Ou qualquer objeto, né? Qualquer coisa nesse sentido. Ué, se eventualmente eu sou criticado, mas você mimado, você recebeu isso aqui de graça. Você recebeu essa função de graça, para você foi fácil. E eu sou criticado por isso, sou humilhado por isso. Então veja só. Vocês até alguns meses atrás falavam, não, mas o trabalho vai além da religião, né? Era isso o comentário, mas espera aí. Se eventualmente eu estou trabalhando e recebo uma humilhação dessa e não conheço a informação ali do chorão, e eu não sei da informação, ou de outras informações que poderiam ser usadas para me proteger, e sou humilhado disso porque na verdade eu tenho algum pecado e eu perdi proteção espiritual, então automaticamente vocês estão dizendo que o trabalho não é suficiente. Vocês estão dizendo que o trabalho não resolve a situação das pessoas. Eu posso trabalhar naquilo que é do outro com um cargo que me foi dado sem exatamente haver um critério de mérito. Não havia, né? Em termos de competência. E eu sou humilhado por isso. Né? Ou recebo algum presente e sou humilhado por causa disso. Então, peraí, se eu não tenho proteção espiritual e eu sou humilhado por causa disso, o meu trabalho, no caso, principalmente no exemplo do trabalho é melhor ainda, né? Porque no exemplo do presente você não teria trabalhado. Mas então, justamente, no exemplo do trabalho você poderia ser humilhado pela questão. Então, no exemplo do presente, acho que não sei se vai caber. Poderia caber no exemplo de estudo também. Então, se eu sou humilhado por aquilo que eu tenho e uso, até cumpro o meu trabalho, e sou humilhado ainda assim pelo trabalho que eu tenho, mas por outro pecado eu não recebo proteção espiritual, e me sinto mal com a humilhação, e não conheço a música do chorão, e não tenho algum elemento de proteção, então, automaticamente, vocês estão dizendo que não é o trabalho que eventualmente vai gerar proteção à pessoa. Porque eventualmente seria o critério espiritual. Ela não vai receber proteção nesse caso da humilhação que ela recebe, como eu não recebi, por algum pecado. Então não é trabalho. O trabalho não vai gerar proteção. Então, automaticamente, vocês aí tem um problema aí no que eventualmente vocês disseram. Né? Não é a própria labuta, né, que eventualmente vai fazer com que você resolva aí, no caso, uma coisa que é sua. Porque o trabalho foi dado para a pessoa, pertence a ela. Mas ela não. E aí que tá, já pertencia a ela. E ainda ela vai ter que lutar porque ela tem algum pecado. Ela lutar pelo que é dela. Vocês mesmos estão dizendo. Ela vai ter que lutar pelo que é dela, no caso, o serviço que ela ganhou de presente, porque no primeiro momento ela não recebeu proteção espiritual por algum pecado que cometeu. Mas então agora vai ter que lutar. Mas já não.
já era, então, essa é a questão. Já era dela. Ela vai ter que lutar por aquilo que é dela, tendo ela trabalhado, mas por algum outro critério ela não recebe proteção, mesmo tendo trabalhado, tendo feito alguma coisa por merecer, né, em relação à atividade. Mas isso não lhe garante proteção. Então aqui tem um problema nesse conceito de lutar pelo que é dela. Né? Tem alguma coisa que não está encaixando. Ela vai ter que lutar pelo que é dela, porque eventualmente ela cometeu algum, vamos dizer, algum tipo de desatino, né? Alguma coisa, vamos dizer, não muito, não correta, não coerente. Ora, se assim é, automaticamente, no outro argumento que vocês falaram, que o trabalho eventualmente de alguma forma garantiria a proteção, mas não necessariamente garantiu. Então, se eu for falar exatamente no meu caso, eu poderia eventualmente até trabalhar com outras coisas, porque no meu caso, você pode questionar uma coisa ou outra, mas eu fazia coisas que eventualmente fazia também fazia também algumas coisas por merecer, né? Mas independente, né? Fazia algumas coisas por merecer, então poderia ter ali alguns, vamos dizer, benefícios, eu poderia receber coisas. Mesmo que eu não fizesse nada, eu poderia receber também, mas eu também fiz alguma coisa por merecer, mas aí que tá. O que eu fiz por merecer não serviu de proteção para mim. Né? Mas justamente, mas o exemplo do trabalho aqui já eventualmente exauriria. Né? Então apenas fica esse complemento no canal. Acho que as pessoas estão presumindo coisas que não tem nada a ver. Né? Apenas para dizer que, na verdade, o conceito que vocês trouxeram em relação ao trabalho, vocês mesmos estão dizendo que o trabalho não é suficiente para a questão da proteção espiritual. E é interessante, porque o trabalho não gera a proteção do caso do cara que está trabalhando. Ele vai ter que, eventualmente, a partir de um segundo momento, passar a trabalhar mais para poder, eventualmente, se proteger nesse caso. O que é estranho, porque tipo, o próprio trabalho inicial dele, isso que eu quero dizer, não deu proteção para ele. O próprio trabalho inicial, ele vai ter que fazer um segundo tipo de trabalho. É um desdobramento. Ele vai ter que trabalhar e ter proteção para isso. Ele vai ter que fazer toda uma. Ou seja, é um problema. Essa é uma problemática. Se a pessoa recebe um trabalho, tem algum pecado, depois é criticada pelo trabalho que tem, não tem proteção, vai ter que trabalhar para ter proteção. Isso gera um desdobramento, um segundo tipo de trabalho, ou seja, mas é um problema. Porque então o trabalho inicial dela não lhe gera proteção. Então para mim, vocês criaram um problema na própria doutrina do trabalho que vocês defendem. Agora que vocês tentaram reabrir com essa questão da música do Chorão. É apenas deixo esse complemento do canal. E vai.